Bom, realmente eu me transformei como pessoa e agora eu vou compartilhar com vocês aqui um negócio. E qual é o negócio? Existem coisas que me deixam muito feliz. E geralmente nesses momentos que eu fico feliz, eu venho aqui e gravo pra vocês. Realmente é massa. É coisa que eu gosto de fazer. Então eu aproveito esse sentimento de felicidade e venho aqui gravar com vocês. Ultimamente duas coisas têm me feito muito feliz, né? A primeira coisa é partida de futebol. Após eu terminar partidas de futebol, eu venho aqui e gravo para vocês e é sempre um vídeo o qual eu estou extremamente energizado, animado e eu falo com vocês, realmente a coisa flui, a mente flui. Existe um segundo momento que também me deixa muito feliz, que é após eu concluir um livro. E esse livro, quando ele é bom, é aí que eu fico feliz de verdade. Eu venho de uma, vamos falar assim, de uma safra, de uma sequência de livros, vamos falar assim, não vou falar que são livros ruins, mas livros que são, cara, são morosos, vão para um caminho que vai te, sei lá, trabalha um certo sentimento assim, tanto traz um sentimento meio esquisito para dentro de você, sabe, às vezes um assunto que é uma bad, né, dá aquela badzinha. Mas meus amigos e minhas amigas, eu acabo de ler um livro e eu vou falar para vocês, esse talvez deve ter sido o melhor livro que eu li no ano de 2026, esse daqui. E o título do livro é Sinal Verde e o autor desse livro é aquele cara que é muito famoso. Ele se chama Matthew McConaughey. Eu não sei falar o nome desse cara aí, cara. Não sei falar, mas é o cara que ele é um ator famoso. Inclusive ele fez um dos filmes que eu acho mais feras, mais maravilhosos, né? Aquele é o ator principal daquele Interestelar, né? Não sei se vocês já assistiram esse vídeo, deveriam assistir, tá? Então o vídeo de hoje, com toda essa introdução aqui, pouco mais de 2 minutos falando com você, nós vamos falar sobre esse livro aqui, cara, porque realmente eu estou extremamente eletrizado, empolgado e eu acho que esse é o melhor momento para que eu possa estar gravando esse vídeo aqui para vocês. Bom, e o que eu poderia falar sobre este livro, né, o Sinal Verde? Para mim, sinceramente, esse aqui já é meu veredito, né? Já disse que talvez tenha sido o filme que desculpa aqui, o livro que eu mais gostei de ler até o momento aqui em 2026, esse exato momento que eu gravo esse vídeo aqui é abril de 2026, final de abril de 2026, certo? E cara, talvez esse seja o livro que mais traduz aquele sentimento que eu tenho sobre quando eu sempre falo sobre otimismo. Exatamente isso, sobre otimismo. É um livro que é repleto de lições sobre otimismo. O quanto esse cara é otimista, né? Ele escreveu esse livro, inclusive parte ele escreveu durante a pandemia esse livro, né? Aquela situação horrível que nós passamos e mesmo assim ele não deixou a peteca cair, assim. Você vê que o cara realmente ele quis, não chega a ser uma biografia, vamos se dizer assim, sabe? Mas é mais ele mistura um pouco contando parte da história dele, trazendo alguns ensinamentos, algumas coisas que aconteceram, ele usa para as coisas que aconteceram para trazer algo que ilustre, traga uma lição daquilo dali, né? Então é meio que uma biografia disfarçada de manual da vida, assim, vamos se dizer. E, cara, como que o cara é otimista, velho? Eu tô, assim, impressionado.
impressionado, realmente é um livro. É daqueles livros, para vocês terem uma ideia, assim, o livro tem 300 páginas. É daqueles livros que você fica além de você estar atento, né, ligado no que está sendo dito, você, conforme você vai lendo, você vai querendo ler mais e mais e mais e mais até saber o que é que vai chegar no final, sabe? Para você saber, tá, onde é que isso aqui vai chegar? Você fica assim, né, com essa... Então, às vezes, você tem que até, inclusive, dar aquela, vamos se dizer assim, aquela segurada, né? Aquela segurada, assim, de... para que você realmente deguste mesmo o livro, assim, né? Para que você leia e assim, aquele negócio internalize, você vai se concluindo, vai tirando conclusões, vai tirando, né, ali aquilo que o seu entendimento, né? Então, você tem que se policiar, porque senão você vai atropelando, assim, você vai lendo um capítulo atrás do outro, é realmente empolgante. Eu estou gravando esse vídeo aqui e eu estou indicando esse livro aqui para você ler. Se você, assim como eu, gosta de ler coisas positivas, coisas que tenham um contexto real, aplicável, algo que tende a proporcionar uma transformação no sentido de que, cara, existia uma situação, a pessoa estava inconformada com aquela situação, e aí ela foi provocada a fazer algo, e aí ela fez e chegou a um resultado, e esse resultado geralmente é positivo, porque vem a partir da boa intenção, da boa vontade dessa pessoa. Esse livro é isso. É sobre otimistas se dando bem. Entendeu? É sobre isso, sobre o quanto vale a pena, inclusive, você ser otimista. Cara, é exatamente. Esse daqui é o resumo. É sobre o sinal verde. Presta atenção, sinal verde é exatamente isso. Sobre o quanto vale a pena você ser otimista, cara. Você ser otimista. Por mais que você vai passar por situações, por períodos, períodos de medo, de às vezes você se desacreditar, por mais que você vai passar por alguns invernos, vamos se dizer assim. Cara, parece que a vida realmente premia aquele que persiste, aquele que planta coisas boas, aquele que é otimista, aquele que acredita que existe um mundo melhor, um mundo, né, uma vida melhor além daquela que você está vivendo nesse momento. É sobre isso o livro, cara. Eu realmente eu estou eletrizado com esse livro, certo? Então aqui talvez sinal verde não ficou muito claro para vocês aqui, né? O que significa sinal verde? Mas basicamente o que o autor o autor do livro ele quer dizer aqui, né? Sinais verdes são aqueles momentos, os momentos nos quais ele traz aqui a vida flui, as oportunidades aparecem, existem aqueles alinhamentos das situações, das oportunidades e a coisa vai acontecendo. Né? Então é meio que sobre você aprender a identificar sinais verdes. Né? Ele faz ele usa o termo sinal verde, que é sobre do semáforo, né? Do semáforo, em alguns lugares aqui do Brasil se chama sinaleira, né? É semáforo, né? Então não tem o sinal verde, o sinal amarelo e o sinal vermelho, né? Ele faz essa distinção e aí ele faz vamos se falar assim, essa transição em que ele mostra que sinais vermelhos eles são momentâneos, assim como sinais amarelos eles são momentâneos, assim como sinais verdes. E um tende a transformar, e todos tendem a converger, a se transformar em sinais verdes, né? Com o tempo, com o esforço e por aí vai. Né? Aqui sobre como ele faz essa metáfora, né? Ele utiliza
desse símbolo, o semáforo ali, né, exatamente assim, ele fala que no caso, sinais amarelos é sobre aqueles períodos de desafios, incertezas, né, momentos que precisam de certa atenção. Já no caso, os sinais vermelhos são aqueles momentos de fracasso, dor, perda, bloqueios, né? Aquele momentos que muitas pessoas passam, né? Momentos de dificuldade e você não consegue achar uma solução para aquilo dali. Então por isso que ele faz esse negócio, né? Que de dizer que tudo tende a virar um sinal verde, a se transformar em um sinal verde, né? Assim, o vermelho vai virar amarelo e aí, né? Quer dizer, o amarelo vira o vermelho, mas depois do vermelho vem o verde, ele se transforma em verde, né? Assim, apontando e o cachorro tá lambendo meu pé aqui, eu acabei dando risada, mas apontando exatamente para o lado positivo da coisa, né? Aqui uma coisa interessante que o autor diz é que é o seguinte, né? Eu até anotei isso daqui que ele falou. Né? Nem sempre o sinal verde ele é óbvio, né? Muitas vezes ele está escondido dentro de um sinal vermelho ou amarelo, né? Ou seja, até nos momentos ruins podem virar sinais verdes com o tempo, né? Dependendo de como você reage a eles, né? É muito interessante isso daqui, cara. É muito interessante. Sobre quando você observa por esse ponto de vista. E aí, essa que é legal, porque o autor ele vem falando exatamente sobre isso, sobre a vida dele, né, fazendo essa, né, desde o início lá da carreira, né, de coisarada toda lá. E aí, até o momento que ele escreve o livro, todos, né, vai contando os feitos, né, o cara ganhou o Oscar, né, e por aí vai. E ele vai fazendo vamos se dizer assim, vai fazendo essa relação entre sinais verdes, né, da vida que ela acontece. Né. Aqui uma coisa interessante que eu anotei, né, a vida não acontece contra você, ela acontece com você. É isso que o autor, numa das frases que ele chama frases de para-choque de caminhão, ele traz essa frase aqui, né? Eu achei muito interessante isso daqui, né? Ele mostra que as dificuldades não são desvios, mas parte do caminho. Isso acaba sendo meio óbvio, mas às vezes a gente precisa dar ler para que a gente tenha certeza, né? Porque vamos se falar assim, para que se confirme aquilo que está dentro de nós, já se caminha dentro de nós, né? Uma outra coisa aqui que ele prega também é menos controle e mais adaptação, que eu acho muito interessante essa ideia, né? Que em vez de você tentar controlar tudo, né, ele defende que você aprenda a observar, a ajustar, a agir com o que a vida te entrega, né? Então, muitas das vezes a gente gasta muita energia tentando controlar as coisas, mas quando na verdade o certo é que certas coisas acabam perdendo o controle para que elas consigam se realizar. Essa que de fato é a verdade, né? Nós não conseguimos controlar tudo, né? Nós não conseguimos, vamos falar assim, nem controlar. Aliás, a coisa que nós conseguimos controlar é o que a gente faz, é o que a gente está fazendo agora, mas o resultado, a expectativa, o que vai acontecer, não tem como a gente controlar, certo? Não tem como. Mas o que a gente pode controlar é aquilo que está, né, perto de nós, aquilo que nós conseguimos fazer de verdade, né? Outra coisa que ele fala aqui né, que o livro traz sobre assumir a responsabilidade total das coisas, né? Talvez aqui seja aquele ponto que é por isso que eu me senti tão eletrizado ao ler esse livro, porque ele, cara, é muito louco que
né, dadas as devidas proporções, ele acaba meio que fazendo uma relação com a minha vida. Obviamente, dadas as devidas proporções. Eu tô falando no sentido do, do andar da coisa e do sentimento das coisas. É sobre isso, né? Eu não tenho Oscar, né? Não é isso. Mas, cara, então meio que você vai se familiarizando com. Eu acredito que essa história desse cara aqui, ela deve. Né, a história, como é contada, inclusive no livro, ela deve, de certa forma, se compactuar com muitas histórias de muitas pessoas. Assim, deve ter muitas semelhanças, né? Então, talvez seja por isso que o livro me pegou tanto, porque você se sente meio. Cara, eu já tive esse sentimento, eu já tive essa emoção e eu já tive que lidar com problemas parecidos e eu agi dessa forma, eu agi de outra forma. Então você vai fazendo meio que uma correlação com a sua vida, né? Então aqui nesse ponto sobre assumir a responsabilidade total, realmente me chamou muita atenção, né? E aquele prega que é sem vitimismo, ele constantemente ele assume, ele assume as escolhas dele, os erros dele e todas as consequências daquilo que ele se determina a fazer, né? E é muito interessante isso, porque o livro ele vai passando por vários e vários momentos aos quais o cara teve que tomar uma escolha. Ele teve que decidir, e assim vamos falar assim, assumiu o risco com coragem e teve que decidir. E aí, assim, tem todo aquele lance assim do cara. Você vê que o cara passou por uma experiência, cara. Não, essa aqui eu tenho que comentar. Que talvez essa aqui seja uma das coisas que nós deveríamos provocar para os nossos jovens, né? Que é se lançar no mundo mesmo, né? O cara jovenzão, o cara se lançou no mundo, né? Foi fazer um intercâmbio lá na Austrália, lá ficou num lugar dos infernos lá com gente, vamos se dizer assim, gente doida, né? Passou por vários perrengues aí com essa situação, até que chegou num ponto que ele pediu para trocar de família lá e tal, já para o final do intercâmbio, porque realmente estava um tanto quanto absurdo o que estava acontecendo na casa. Mas uma coisa que é interessante até nesse momento é o compromisso, porque quando ele saiu lá dos Estados Unidos, o cara é americano, né? Quando ele saiu de lá com esse compromisso de fazer esse intercâmbio, ele apertou a mão lá do cara que é responsável e falou assim, ó, o cara falou, você não pode voltar atrás, você vai estar lá, você vai ter que ficar lá, beleza, por um ano, esse é o compromisso. Queria até que o cara assinasse um papel, um documento lá, mas ele insistiu para não assinar, só um aperto do irmão, né? Mas mesmo assim, por mais que o cara tava lá no perrengue, na coisa danada lá, o cara honrou o compromisso dele, entendeu? Honrou. E aí, cara, a partir dali, aquela experiência do cara lá, um ano lá na Austrália, tipo, ele vai mostrando ao longo do livro o quanto aquela experiência, aquele lance de passar perrengue, autonomia, sair do conforto e por aí vai, o quanto aquilo impactou na vida dele, no como ele pensa e como ele age nos tempos atuais, enquanto ele está escrevendo o livro ali. E é sobre isso que eu falo, né? Eu tenho falado muito para a turma que é jovem, né? Para a gurizada, que é necessário você se lançar ao mundo, né? O quanto antes, né? E começar a fazer as coisas e ir aprendendo, se desenvolvendo, né? Com a loucura do mundo, que pelo menos você vai saber aquilo que você não gosta, pelo menos você vai descobrir aquilo que é errado, né? Esse dia, inclusive, eu vi até uma frase, ouvi em algum lugar, né? Se a gente fizesse tudo certo, a gente nunca ia saber o que é errado, né? E aí, qual que é
Nossa, que frase besteira, mas o que ela quer dizer? Ela quer dizer que existe um risco em a gente não saber o que é errar, existe um risco em a gente estar errando sem saber que a gente está errando, entendeu? Existe esse risco quando a gente não sabe o que é errado. Então você precisa errar para saber o que é errado. E pode parecer óbvio, mas, cara, é muito utilitário e funcional esse pensamento. Por isso que é sobre se arriscar, é sobre testar, é sobre não dar certo, volta atrás, vai por outro caminho, por aí vai. Por isso que eu falo muito pra turma aí. Cara, de verdade, esse daqui é um livro, ó. Vamos lá, eu vou colocar aqui uma nota aqui. Eu coloquei a nota no Scooby, eu coloquei ele com uma nota 4,5 de 5, né? Um livro muito bom, ele não chega a ser excelente, porque não sei por que eu não coloquei excelente, porque eu acho que para um livro ser excelente mesmo, ele tem que ter um ato a mais ainda, né? Mas ele é um livro o ato a mais que eu digo é aquele, o livro ele realmente causar uma mudança seríssima em mim. Esse não causou uma mudança seríssima, mas ele foi muito bom sobre minha avaliação, no sentido de que realmente ficou claro que vale a pena ser otimista. Realmente, assim, ele confirmou aquilo que eu tinha dentro da minha cabeça, assim, cara, é uma ideia vaga, não, eu compartilho aqui com vocês, mas, né, vamos se dizer assim, quando a gente vê a coisa realizada, parece que fica mais clara, né? E aí o livro ele me deu a oportunidade de ver o otimismo realmente sendo compensado, vamos se dizer assim, nesse sentido, certo? Então por isso que eu coloquei um 4,5, coloquei muito bom. Realmente eu indico esse livro. Esse livro aqui é um daqueles livros que você tem que ler para, assim, quando você... Qual que é o momento que é ideal para você ler? Quando você tá se sentindo sozinho, no sentido de que você tá tendo que tomar escolhas, você tá tendo que definir, você tá tendo que tomar uma decisão e você não sabe qual que vai ser o resultado dessa decisão. Esse livro ele vai te ajudar a isso, a te de certa forma a encorajar a você, de certa forma, sair do muro logo, entendeu? Ele vai... É para esse tipo de momento de vida que serve esse livro. Tá precisando tomar uma decisão difícil, vai lá e leia e veja as decisões difíceis que o cara tomou e aonde que o cara chegou. E aí você... Putz, então... você acaba se mexendo nesse sentido aqui, certo? Acho que ficou legal. Eu já havia comentado sobre esse livro em outro vídeo, falei de maneira bem abrangente e agora eu acabo me aprofundando. Sinal Verde é o nome do livro, vá lá atrás de consumir, comprar esse livro aí, audiolivro, sei lá, do jeito que você achar melhor. Eu indico, certo? Dito tudo isso daqui, se você chegou até aqui e não me conhece ainda, eu sou o Preto, o Alto, proclamado, generalista em tudo, e esse aqui é o canal que eu tô tentando transformar na comunidade mais otimista das otimistas da história desse país aqui. Se Deus quiser, a gente vai se tornar, beleza? Então... eu venho aqui mostrando tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho testado, errado, acertado e por aí vai. Aquilo que eu tenho aprendido, eu venho aqui e documento para você, para que de alguma forma isso aqui sirva para você, para que você possa se sentir provocado, se colocar em ação, entendeu? É sobre isso, cara. É uma conversa... uma conversa que a gente estaria com certeza num boteco trocando essa ideia, isso aqui, certo? Então, é isso. Então, se você gosta de conversas assim, conversas que muitas das vezes a gente não, só sabe como é que vai começar e não sabe como é que vai terminar, eu peço para você que você se inscreva nesse canal para que assim você possa estar me ajudando aqui a crescer, a evoluir cada vez mais e mais e mais, certo? Realmente a visualização
ela dá o gás que é necessário para que a gente possa acordar e gravar e pensar e produzir novamente. Realmente é o que dá o gás, certo? Então é isso. Eu espero que você venha fazer parte da comunidade mais otimista da história desse país, certo? Dito tudo isso, de verdade, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Eu agradeço pelo seu tempo, pela sua atenção, pela sua paciência e valeu, falou, tchau!